Um bom dia a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer a reflexão desta manhã sobre o tema dos limites e da necessidade da encarnação. Antes a gente fazer uma introdução, só para fazer um resumo, há pelo menos algumas semanas atrás, o título das nossas exposições estava ligado à reencarnação, porque nós estamos estudando esse capítulo, é o capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata da questão da reencarnação. No livro A Gênese, né, que é um livro também publicado por Kardec, que lá fala do início, de como forma o mundo, da questão de como se procede os milagres do Cristo e as predições também que há no Evangelho, ele tem um capítulo que ele fala sobre a encarnação. É um tanto quanto, às vezes, direto, né? É de uma forma simples de entendimento que, às vezes, a gente precisa também pensar e refletir sobre o assunto. Por exemplo, quando a gente fala assim a ideia, o que é o espírito? A gente procura no livro dos Espíritos, lá responde o princípio inteligente do universo, ou seja, a inteligência do universo. O que é inteligência? Essa semana foi questionado, teve uma questão que foi muito interessante, perguntaram se a inteligência ela era genética, ou seja, pais inteligentes geram filhos inteligentes. Na realidade, não. Porque às vezes a gente se apega à matéria, então a gente percebe que a inteligência ela está situada no cérebro. Então, e nem isso a gente pode apalpar, né? Como que a gente vai se definir o que é essa inteligência? Então, o espírito, ou seja, nós, sem o corpo, sem nenhuma referência material, nós somos seres abstratos, nós somos um conceito que sente, que aprende, que desenvolve a inteligência e que se manifesta na matéria. Essa inteligência se manifesta na matéria. Nós somos a manifestação da nossa inteligência. Então, para a gente entender, por exemplo, há 2, 3 semanas atrás, estávamos falando da reencarnação, da possibilidade. Porque a gente se apega tanto à questão material que a gente começa a entender que o espírito perde esse entendimento, que o espírito ele é completamente independente da matéria. Que a gente utiliza essa matéria para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência. Não que a inteligência esteja na matéria, a gente se utiliza dela para desenvolver essa inteligência e desenvolvendo essa inteligência a gente começa a ter o nosso progresso moral, que é o objetivo do espírito. O objetivo maior nosso é o nosso progresso moral. No livro dos Espíritos diz: somos gerados simples e ignorantes, mas nós temos um atributo, uma aptidão, a inteligência. Simples e ignorante, sem senso moral nenhum, completamente dissociado da matéria. Então, esse pensamento abstrato que a gente não consegue delimitar, o espírito, ou seja, nós, sem o corpo físico, ele tem necessidade de como se diz, de se individualizar. Então, todo o espírito, ele tem em si, como se uma espécie, é um envoltório que o envolve. A gente já viu isso na literatura espírita. A gente vê com o nome de perispírito, um nome mais técnico. Nos romances se fala em corpo espiritual, corpo energético, mas isso são tudo nomes para se dar àquilo que foi denominado pelos espíritos de perispírito.
na obra de Kardec. Esse perispírito ele serve para individualizar e para fazer uma coisa interessante, de intermediar nós espíritos com esse corpo físico. Ele é perene, não se acaba com a morte do corpo físico. Tendo a necessidade, o espírito reencarna de novo, utilizando o quê? O seu perispírito. O corpo físico, ele se acaba, ele se transforma, como tudo na matéria se transforma. Ou seja, ele perde a vitalidade, ele se decompõe. O que mantém a gente aqui vivo é a vitalidade do corpo físico. Então, temos a necessidade de cuidar do corpo? Sim. Nós temos a necessidade de manter o corpo saudável? Sim. E para quê? Para que a gente cumpra o objetivo da encarnação, que é por meio dessa ação material que o espírito realiza aqui na matéria, a gente, como diz no próprio Evangelho, nós cumprimos os desígnios que Deus nos confiou. E o que Deus nos confiou? Primeiro, nos gerou, nos criou, nos deu vida e nos confiou um objetivo: progredir. E através da matéria, nós alcançamos esse progresso. Primeiramente, das nossas, vamos falar, primeiras encarnações, nós temos como mais, vamos dizer, mais prioritário o desenvolvimento intelectual. Então nós vamos, usando a nossa inteligência, primeiramente nós vamos entendendo o mundo, entendendo a natureza, controlando a natureza, utilizando tudo isso que está ao nosso redor em favor do nosso progresso. Por isso que é interessante, né? Tem um texto da Escritura que diz assim que nós vamos conseguir todo o nosso sustento é mais ou menos assim, com sorte, a gente vai tirar tudo da terra com o suor do nosso trabalho. E se a gente parar para pensar, tudo que a gente utiliza, ele está, em princípio, na natureza. Quando a gente fala desenvolver inteligência, vamos imaginar assim: no princípio, a humanidade começou a dominar uma coisa chamada fogo. Vamos imaginar nas primeiras encarnações dos seres humanos, ele enxergando um relâmpago caindo numa árvore e essa pegando fogo. É como a gente olha certos, por exemplo, filhote de animal, a gente pode perceber isso, quando eles enfrentam, às vezes, uma chama de uma vela ou algo quente, eles vão se machucar. Machuca o quê? A matéria. E ali aquele ser, ele aprende o que é perigoso do que não é perigoso, por uma questão de instinto. Nós no começo também. Agora a gente tem que imaginar como que foi desenvolvendo essa inteligência. Nós dominamos o fogo, com o fogo a gente começou a fabricar materiais, a também facilitar a nossa vida. Depois a gente vai criando ferramenta com tudo que tem na natureza, que vai facilitando o nosso desenvolvimento intelectual. E olha que interessante, com o passar dos tempos, a gente começa a entender a convivência com os outros. Por uma questão de sobrevivência, a gente precisa nos relacionar com os outros, que também são espíritos, que também têm a necessidade de sobreviver. Só que olha que interessante, a gente ainda não tem um senso moral desenvolvido. Então vamos entender que a gente não tem aquela questão assim do bem e do mal, do certo e do errado. E muito menos a gente ainda tem um parâmetro para isso. Então a gente age
simplesmente por instinto de sobrevivência. E aí a gente começa a descobrir pela inteligência que a gente precisa um dos outros para nos manter vivos. E as encarnações com isso, elas não têm um limite. O limite é aquilo que o espírito consegue, com o tempo e com o trabalho, com o esforço próprio, conseguir de conhecimento. Se a gente pensar, para ter um exemplo, quando a gente olha nesses livros de história, biologia, quando diz assim, a gente vê aquela aparência do ser humano de 1 milhão de anos atrás, a gente vem perceber que era muito mais próximo a um animal, do que a gente tem hoje, do que um ser humano. Mas era um ser humano, uma outra espécie. Aí eles definem, isso não entra no nosso critério aqui, né? Mas é um ser humano. À medida em que ele vai tirando toda aquela brutalidade, ou seja, que ele vai intelectualmente se melhorando, e como há necessidades para todos, vão se encarnando espíritos também mais melhorados, até chegar, por exemplo, nós aqui hoje. Nós temos essa aparência, eles fala de ser humano moderno. Mas olha que interessante, nós estamos num ponto que o nosso progresso intelectual, ele continua. O nosso desenvolvimento intelectual continua, mas nós temos um ponto diferente dos primeiros seres humanos primitivos. Nós temos um senso moral desenvolvido. Nós temos parâmetros morais. O maior parâmetro moral que a gente, o mais simples, a régua para medir se as nossas atitudes elas estão de acordo com um parâmetro moral, é justamente a relação com o outro. É justamente a relação com o outro e com o meio ambiente onde a gente vive, que aí inclui tudo, planta, animal, o ar, tudo. E a gente já desenvolveu tanta intelectualidade que existe a nossa relação fora da Terra. Recentemente as pessoas falam assim, o ser humano vai para Marte. O que nós faremos lá? O mesmo que nós fazemos aqui? A gente nem sabe as consequências que pode ter. Então existe até para isso regras. Os seres humanos intelectualmente sentam para discutir essas regras. Discutimos regras morais? Também. E acho que a mais prioritária, que é todo santo dia, nós discutimos com nós mesmos, com as nossas reflexões diárias, o que a gente está fazendo da nossa vida, para onde nós estamos nos encaminhando com os nossos comportamentos, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente. Isso são discussões. Elas ainda são muito presas a questões materiais. Elas ainda estão presas às questões materiais. Por isso que há uma coisa bem interessante. Não existe como cravar limites, quantidades de encarnação. Porque como tem um contemporâneo, né, da mesma época de Kardec, né, ele veio um pouco depois e ele era divulgador da doutrina espírita, Leon Denis, ele disse que para o espírito basta o tempo e o trabalho. Tempo para o espírito significa não o mesmo tempo que a gente tem aqui marcado pelo relógio, mas sim um instante em que o espírito ele consegue dar um passo na sua evolução. A gente vai entender esse tempo. Às vezes a gente fala assim, né? Uma forma coloquial, a gente coloca do passado a gente fazia tal prática, hoje a gente já não faz mais. Aí sempre tem aquela frase, eram outros tempos. Ou seja,
nós, enquanto sociedade, individualidade e socialmente, nós evoluímos. E isso foi em custa de trabalho. Mas é interessante que quando a gente olha, a gente pensa assim para a reencarnação também, uma questão que ainda é muito latente em nós. A gente olha pela questão não da essência, o objetivo. Progredir, cada um tem, vamos dizer assim, a sua missão aqui enquanto encarnado. Ela pode ser uma missão com uma amplitude imensa, de conduzir a sociedade a uma nova descoberta, a um progresso moral, um avanço moral, ou nós que temos ainda missões mais restritas, menos amplas, restritas ao nosso conhecimento, aquilo que está justo com o nosso esforço e trabalho. E a gente tem isso para conosco e para com a sociedade. Mas entra sempre aquela pergunta: a encarnação é um castigo? E ela é somente para espíritos imperfeitos? A gente já viu em outros perfeitos, ou que têm uma culpa, ou que têm algo a pagar? A gente já viu em outras situações que não existe somente um mundo semelhante à Terra, existem mundos superiores à Terra onde espíritos encarnam. Tem uma complexão física diferente da nossa? Pode ser. A gente vai abstrair porque a gente não tem essa informação testada ou vista. Mas mesmo aqui no nosso planeta, a gente vai perceber que nós estamos em condições diferentes. Existem pessoas aqui que elas possuem um grau de moralidade superior a outras, intelectualidade, e por aí vai. Então, dentro desse mesmo planeta, nós temos as nossas diferenças, e essas diferenças elas foram conquistadas através do trabalho. Mas aí vem a questão do sofrimento. Se a gente notar que nós saímos do mesmo ponto de partida, lembra-se, simples e ignorante, temos a mesma aptidão, ou seja, nós concorremos para a perfeição, nós somos inteligentes. As nossas obrigações são as mesmas. Do ponto de vista geral, é o progresso intelectual e moral. Nós temos uma liberdade de escolha? Temos. E sempre relativo à inteligência, sempre relativo à capacidade de escolha, temos. Então, do ponto de vista perante Deus, perante a justiça divina, nós somos todos semelhantes, ou todos iguais. Mas por que existem encarnações, ou até a nossa própria encarnação, que a gente se acha muito mais castigado que outros? Às vezes a gente até imagina que isso seja uma injustiça. Ora, injustiça seria se Deus houvesse criado espíritos perfeitos. Ah, mas tem os anjos. Os anjos é uma forma que o mundo antigo se retratou a espíritos com mais evolução. Mas esses mesmos espíritos mais evoluídos, eles tiveram a necessidade de encarnar, e os limites da sua encarnação foi determinado pelo tanto quanto eles trabalham, pelo tanto quanto eles conseguem desenvolver-se. Então não há um limite
para uns mais, outros menos. E outra, às vezes não importa a quantidade, importa sim que chegamos ao objetivo. Então a gente não precisa, de certa forma, se desesperar, mas também a gente não precisa se acomodar. E também encontrar, dentro desse desespero, achando que tudo é um castigo. Então a gente pode entender o castigo num exemplo que tem nessa lição do Evangelho, que o Espírito de São Luís ele dá um exemplo como um colégio. E a gente vai entender. Quer dizer, é isso que a gente está aqui, para fazer a reflexão. Quando a gente começa, a gente nasce, a gente não tem... o espírito está ali, aquela matéria, ele não consegue expressar a sua inteligência, ele não consegue expressar aquilo que ele é. Então ele é cuidado, tutelado ali pelos adultos. O pai, a mãe, os laços de famílias consanguíneas e de famílias por afinidade, está ali presente. Quando a gente começa a dar os nossos primeiros passos, começa a fazer um pouco de entendimento, vamos dizer assim, a gente entra no jardim da infância. Jardim da infância. No jardim da infância a gente cobra das crianças pensamentos abstratos, a gente cobra aquilo certo, errado. Ali, às vezes, ela só está aprendendo, às vezes, regras de higiene e algumas regras de comportamento na sociedade. Que em casa tem o pai e mãe, o vô, a avó, o tio, a tia, sempre um adulto, sempre tutelado. E ali ele também vai o quê? Ter noções de valores morais, mas muito mais a questão material. Conforme ele vai desenvolvendo, ele entra lá no ensino básico, aí ele começa a ter, além da questão material já está resolvida, ele já consegue se vestir, se alimentar, e sozinho. Ele começa a ter desenvolvimento intelectual mais aplicado. Antes o que ele fazia só às vezes com brincadeiras, aqui ele já começa a ter um avanço intelectual, ele começa a aprender, ler e escrever. E aí o cérebro vai desenvolvendo, junto com o afeto, junto com a necessidade material, e ele vai passando todo esse momento, até ele chegar num momento em que ele termina todo o ciclo básico, ele entra no ensino médio, e aí ele começa a se preparar, a desenvolver mais dele intelectualmente, e já começa a trilhar objetivos. Que daí ele pode seguir uma carreira acadêmica ou não. Valores morais, ele já teve ao longo do ciclo básico e fundamental, básico 1, 2, né? Nossa era de 1ª a 8ª, né? Ele teve esses valores morais na sociedade e em casa. Depois ele começa o quê? A fazer as suas reflexões. Na adolescência a gente usa de muita irreflexão. Age muito mais por impulsos. Mas os adultos também. A gente pense bem, a gente está fazendo uma analogia, uma comparação com a evolução do espírito. Vamos nos dizer assim, que nós estamos na saída da adolescência da evolução de um espírito. Nós estamos entrando na vida adulta. Assim como na adolescência nós temos os nossos tutores que nos encaminham, mas não faz por nós, nós enquanto espíritos tivemos um espírito chamado Jesus que nos encaminhou e não fez por nós. Ele nos encaminhou, ele mostrou a direção, assim como
os jovens são direcionados por aqueles que têm mais experiência. Nem todos os jovens seguirão a voz da experiência e terão as suas experiências mais dificultosas. O espírito, às vezes, quando ele fica teimoso, vamos dizer assim, em pensar, quando a gente se entrega mais às questões materiais que nos encaminham de uma forma instintiva, e a gente começa a não pensar muito, a gente começa a complicar as nossas encarnações. E aí, como nossas encarnações é sempre um recomeço, então nós temos essa misericórdia do esquecimento, a gente sempre vai achar que a gente está sendo castigado mais do que a gente pode suportar. E olha que interessante, se a gente utilizar a analogia ainda da escola, aquele aluno que não atingiu, vamos falar, nota na prova, ele não passa de ano, o que ele precisa fazer? Repetir o ano. E se ele repetir o ano 1, 2, 3 vezes, a encarnação dele passa a ser muito mais dificultosa. Não porque há alguém que imponha isso, é pela própria situação do ambiente. Imagina assim, a gente chega com 11 anos na 5ª série, aí com 12 passa para a 6ª, aí com 12 a gente repete a 6ª, aí com 13 a gente vai fazer a 6ª de novo, aí a gente entra com gente que está com 12, 13, 12, aí a gente repete de novo, aí a gente está com 14 e misturando pensamentos de 12. As outras crianças de 12 anos vão olhar para aquele indivíduo de 14, 15 anos na 6ª série com os olhos arregalados. Ele vai ser o quê? Um peixe fora d'água. Vai trazer incômodo individual? Vai. O indivíduo pode chegar numa fase assim e imaginar: nossa, poderia ter estudado um pouco mais. E aí ele tem 2 caminhos: ou se joga a culpa nas costas e não anda para frente, ou ele fala: não, agora eu saio da 6ª série. E aí ele vai para a 7ª. Aí ele vai ter o quê? 16 com gente de 13. E aquilo vai ser penoso. Até ele sai, quando ele chega num momento, sei lá, se ele resolve a faculdade, ele vai ver que tem gente de 40, 50, 20, 18. Só que lá já são todos adultos. Todos adultos. Um com mais conhecimento ou com menos. Nós estamos nessa fase, vamos pensar assim, né? É um pensamento que a gente faz uma reflexão aqui. Nós saímos já da adolescência. Nós já tivemos essa direção na nossa adolescência enquanto espíritos. Hoje nós estamos num ponto em que o desenvolvimento intelectual, ele simplesmente é renovado. Hoje, se a gente fala através da internet, a internet é impulso elétrico. A eletricidade já foi desvendada, já foi descoberta pelo ser humano há muito tempo. O que vem se acontecendo é melhoria. Jesus já deixou caminhos para que a gente siga. E os parâmetros é o que nós fazemos aos outros. É o outro, é a sociedade. A gente está aprimorando. E a gente vai aprimorando conforme a gente vai desenvolvendo, através de encarnações, a nossa intelectualidade. E aí, sim, vai deixar um determinado momento que não será mais necessário reencarnar? Sim. Para nós está longe ou está perto? Não há limites. Nós não sabemos se está perto ou se está longe. Mas o importante é a gente saber que a gente está progredindo sempre. E a gente precisa, nesse exato momento que a gente está passando, dessa questão toda social, a gente entender, às vezes, o que acontece ao nosso mundo, ou aquilo que nos afeta, e o que a gente pode fazer, não para se separar do mundo,
mas que a gente possa ter uma atitude no mundo e que a gente possa realmente fazer uma reflexão, realmente a gente possa utilizar esse parâmetro que Jesus deixou e que a gente possa se sentir menos culpado, se sentir menos diminuído por besteiras que nós fizemos no passado. As besteiras do passado, elas só serão repetidas se nós insistirmos em fazer as mesmas besteiras. Quando a gente resolve, vamos fazer um processo de mudança, ele vai doer, dói, mas dói, que a gente imagina que o objetivo de estar encarnado é um castigo. Então, não é. Não é. Todos nós temos a possibilidade de mudar internamente aquilo que nós somos. Se a gente fica se apegando àqueles que dizem isso é impossível, isso é uma utopia, a gente tem que sempre pensar numa questão. A gente citou energia elétrica. Quando um primeiro ser humano fez uma faísca e falou, olha, eu consigo fazer uma faísca com um relâmpago, a maioria olhou para ele e falou, isso é obra do mal. E não é. Aqueles hoje cujo falaram que era obra do mal, a utilizam para o seu progresso intelectual. Então, que todos nós tenhamos ciência da nossa necessidade de evolução intelectual e moral e que nós aproveitamos bem todo o tempo que a gente está aqui e que nós trabalhemos em prol de nós mesmos. Que todos tenham um bom domingo e até a próxima vez.